Coisas que você deve começar a pensar para que seu 2026 seja diferente. Olá, eu sou o Eric Santana e este é o meu canal Lumine. E o intuito deste vídeo de hoje é uma reflexão. Então, todo ano a gente quer que seja diferente. Nós queremos fazer coisas diferentes. Nós queremos que nossas vidas sejam diferentes, nós queremos que os nossos caminhos sejam diferentes e todo fim de ano a gente começa a refletir sobre isso e começa a pensar no que pode ser diferente no próximo ano, no que a gente pode fazer para melhorar, no que a gente pode fazer para conseguir adquirir, para conseguir mudar, renovar o que a gente não conseguiu no ano anterior. Eu acompanhei muitos vídeos falando sobre esse assunto, sobre coisas que você deve começar a fazer para que seu 2026 seja diferente, porém eu acho que nenhum deles falou sobre coisas que você deve começar a refletir e a pensar. Por quê? Porque eu creio que toda ação vem depois de um pensamento, depois de uma reflexão. Então, muitas pessoas falam de várias coisas que a gente deve parar de fazer, várias coisas que a gente não deve fazer, várias coisas que a gente deve deixar de lado, mas eu acho que a gente deve começar a pensar primeiramente no que a gente precisa mudar, né? E refletir um pouco sobre o que a gente precisa transformar nas nossas vidas para que a gente tenha um ano melhor, para que a gente tenha um ano diferente daquele anterior que a gente teve. Eu decidi falar sobre esse assunto porque, para você, assim como eu, que precisa refletir um pouco, pensar um pouco em determinadas mudanças que precisam acontecer para que seu ano seja melhor, e a gente precisa aplicar essas mudanças no nosso cotidiano, nas nossas vidas, mas não somente para esse próximo ano, mas que essas mudanças também sejam refletidas nos próximos anos que virão. Eu achei pertinente tratar com vocês sobre 7 assuntos. Claro que passou pela minha cabeça mais assuntos para tratar, porém eu acreditei que ficaria um vídeo muito extenso. Mas acredito que estes 7 pontos são pontos de partida para que uma mudança comece a acontecer na sua vida e você comece a refletir e pensar, poxa, realmente é isso mesmo, esse é o ponto de partida que eu preciso iniciar na minha vida para que o meu próximo ano comece a ser diferente. É nisso que eu preciso trabalhar internamente para que eu comece a evoluir e caminhar um pouco mais alinhado com o meu propósito de vida, alinhado com as minhas decisões. Pare de viver uma vida robotizada. Então, você acorda cedo, toma café, se arruma para ir para o trabalho, vai para o trabalho, trabalha o dia inteiro, almoça, sai do trabalho, chega em casa, faz a janta, deita, dorme e no outro dia recomeça tudo outra vez. Você já parou para pensar que está vivendo uma vida pré-programada e robotizada? Você já parou para pensar que você vive no seu cotidiano, durante os dias, durante a semana, realmente a mesma coisa? E isso vem nos martirizando a cada ano que passa. A gente faz as mesmas coisas todos os dias, uma rotina diária. A gente sai para trabalhar, a gente volta do trabalho, chega em casa, tem que descansar, já está cansado e vive essa mesma rotina todos os dias e todos os anos. Chega a sexta-feira, chega o fim de semana e nós não conseguimos mais pensar, nós não conseguimos mais raciocinar.
A gente não tem força para pensar no que a gente vai fazer de diferente no fim de semana. A gente só pensa em descansar. Às vezes a gente pensa em ficar em casa, né? Ou a gente pensa em sair para algum lugar, porém passeia, mas a mente não descansa, a mente não consegue descansar, a gente vive 24 horas com o cérebro trabalhando e já começa, quando chega no domingo, começa a pensar, puxa vida, já vai ser segunda-feira novamente, tem que começar tudo de novo e tem que trabalhar, espero que logo chegue a sexta-feira. Então esse é o nosso pensamento diário. Nós vivemos isso praticamente sempre. Vamos começar a pensar um pouco no que a gente pode mudar para desalinhar essa rotina que a gente vive todos os dias, que é robotizada e pré-programada. A gente tem que tentar encaixar alguma coisa de diferente para que esse nosso cotidiano, que é muito maçante, muito desgastante, não seja eterno e não aconteça sempre, todos os anos. Então, eu creio que a gente deve refletir um pouco sobre o que a gente pode fazer de diferente para que esses dias cansativos do trabalho, do cotidiano, durante a semana, não nos deixem desgastados e não nos deixem pensando apenas em chegar à sexta-feira para a gente poder descansar, para a gente poder passear. E eu acho que a gente deve fazer pequenas coisas durante a semana para que esses dias não se tornem maçantes e cansativos. Como, por exemplo, a gente pode ler um livro durante a semana, a gente pode fazer algum outro hobby que a gente goste, pintar, enfim, diversas coisas. Durante a semana a gente acha um tempo, porque a gente sempre vai conseguir um tempo. Na verdade, nós não estamos habituados a organizar este tempo que a gente tem livre. Confesso para vocês que eu sempre dizia para mim mesmo, eu não consigo ler porque eu não tenho tempo. E eu sempre gostei muito de ler. Porém, chegou um tempo da minha vida que eu não tinha mais tempo para nada. E eu sempre dava a desculpa, não tenho tempo para ler, não consigo ler mais. Eu já estava 3 anos sem pegar um livro. E quando eu parei para pensar, eu refleti e disse, nossa, mas eu tenho tempo, só que eu não estou sabendo organizar esse tempo. Então eu comecei, nas pequenas pausas que eu tinha, eu abandonei um pouco o celular e comecei a ler. E quando eu vi, eu já estava terminando um livro, comecei outro logo atrás e eu descobri que eu tenho tempo. Eu só não sabia fazer uso desse tempo, né? Então eu acho que a gente deve começar a pensar um pouco na organização do nosso tempo. Porque dentro dessa organização a gente vai encontrar os espaços que a gente precisa para fazer outras coisas. Então vamos começar a pensar no que a gente pode fazer de diferente para largar um pouco essa vida robotizada do cotidiano. Descansar quando é preciso. Eu sempre achei que descansar era para os fracos. Descansar fazia eu perder tempo. Só que chega a um determinado ponto das nossas vidas que a gente não consegue parar mais e a gente começa a enlouquecer um pouco. E realmente, a gente está tão habituado ao cotidiano e a gente não consegue mais parar no dia a dia, o nosso corpo começa a sentir as dores do cansaço, a nossa mente já não consegue trabalhar da mesma maneira porque a gente começa, assim como eu comecei a esquecer muita coisa, eu pensava em muita coisa ao mesmo tempo e ainda penso, mas eu estou começando a organizar isso. A gente não consegue mais dar conta do que a gente precisa organizar no dia a dia. Então a gente deve descansar quando preciso. A gente tem que perder esse estigma, tem que perder
Essa habituação que a gente tem de pensar que descansar é perda de tempo. Não, descansar não é perda de tempo. A gente precisa pausar, a gente precisa se habituar a não fazer nada. Quero dizer para vocês que eu entrei em férias há uns dias atrás e eu fui para minha cidade natal e quando eu cheguei lá eu não tinha o que fazer. E eu comecei a pensar, nossa, eu estou me sentindo inútil, eu não tenho nada para fazer. E daí depois eu pausei e refleti. Peraí, não, eu não tenho nada para fazer e este também é o meu normal. E eu preciso me habituar que isto também é o normal. Que eu preciso descansar o corpo, que eu preciso descansar a mente e eu preciso não fazer nada. E a gente tem que se habituar a isso, não fazer nada. Porque a gente precisa ficar no silêncio. A gente precisa pausar um pouco dessa rotina desgastante do nosso dia a dia. Então, você já pausou o seu corpo e a sua mente hoje? O que você pode fazer de diferente para descansar quando é preciso? Faça o que você gosta. Vocês podem perceber que eu estou passando uma sequência. Primeiramente, eu tinha dito, pare de viver uma vida robotizada. Segundo, descanse quando preciso. E agora faça o que você gosta. A gente está tão habituado ao dia a dia que não consegue mais pensar no que a gente gosta de fazer. Ou se a gente não descobriu ainda, a gente não busca descobrir o que a gente gosta de fazer. O lazer é muito importante e a gente ter um hobby, fazer o que a gente gosta, fazer aquilo, algo que nos distraia, é importante também, faz parte do descanso da mente, do descanso do corpo. A gente sair daquela linha robotizada e se desvencilhar desse mecanismo pré-programado faz um bem danado. É importante também a gente fazer algum esporte, praticar algum esporte, fazer a leitura de algum livro, assistir alguma série, assistir algum filme, ver algum documentário. Tem diversas coisas que a gente pode aplicar nas nossas vidas, ir para a natureza, fazer uma caminhada. Então acredito que a gente deve descobrir aquilo que a gente gosta, se ainda não descobriu, mas não deixar o hobby morrer. E, atrelado a isso, não deixar também os sonhos morrer, porque o cansaço físico e mental faz com que a gente deixe aquilo que a gente gosta de fazer ou aquilo que a gente almeja muitas vezes de lado. Eu já trabalhei em empresas que me consumiam muito, me desgastavam muito mentalmente e fisicamente. Só que hoje eu penso diferente. Na época passada eu deixava de fazer aquilo que eu gostava porque eu estava exausto, porque eu estava cansado de tanto trabalhar. Fazia muito esforço físico, fazia muito esforço mental. E hoje eu vejo que eu não posso deixar isso acontecer mais. Deixava os meus sonhos de lado por conta disso. Então a gente acaba se desgastando e ficando um pouco parado mesmo. Então a gente não pode deixar isso morrer dentro de nós. Então, o que você está fazendo hoje para você fazer aquilo que você gosta e aquilo que você tanto sonha? Deixe de olhar para a vida alheia e comece a fazer o seu próprio caminho. A síndrome da comparação na vida é terrível. Eu confesso para vocês que eu também teve uma certa época da minha vida que eu me comparava muito. Eu começava a pensar, poxa vida, por que a minha vida é tão diferente dessa pessoa, por exemplo? Por que a vida dessa pessoa está andando? Por que a vida dessa pessoa está sendo diferente? Por que essa pessoa está alcançando isso e eu não estou conseguindo? E eu me perguntava por quê? Então, a síndrome da comparação
faz com que a gente pare de olhar para o nosso caminho e comece a olhar para a grama do vizinho, como diz um velho ditado. E isso, nas redes sociais, é muito evidente. A gente começa a olhar o Instagram, rolar feed, e começa a ver a vida das pessoas. As pessoas começam a fazer postagens das suas vidas perfeitas, maravilhosas, com carros novos, viagens, enfim, N coisas. E a gente começa a pensar, nossa, mas a minha vida é tão chinfrim, a minha vida é tão parada, a minha vida é tão estagnada. E olha desse cara, dessa moça, nossa, viaja por diversos lugares, tem carros novos, é feliz, está em festas. E quando a gente começa a pensar dessa maneira, a gente para de olhar para nós mesmos e para de refletir sobre o que a gente precisa mudar nos nossos caminhos para que a gente comece a fazer diferente. A gente para de pensar o que eu não estou fazendo hoje para que eu consiga melhorar a minha vida e consiga, por exemplo, comprar um carro novo. O que eu não estou fazendo hoje para que eu consiga fazer aquela viagem tão sonhada e que a outra pessoa está fazendo e consegue, por exemplo. E todo mundo sabe que nas redes sociais todo mundo mostra a vida e mostra aquilo que quer, não mostra realmente aquilo que acontece. Então nós ficamos nos comparando com artistas, influenciadores, N pessoas, o vizinho, por exemplo, aquele colega de trabalho que já progrediu, aquela pessoa que tem um patrimônio, tem dinheiro, tem coisas que nós não temos, enfim. E isso é muito ruim. A gente para de olhar para a nossa própria história, para o nosso próprio caminho e começa a se deprimir. Se deprimir por conta dessas questões. Eu creio que a gente não pode deixar o nosso progresso de lado. Então a gente tem que começar a pensar e refletir o que a gente pode fazer hoje para mudar a nossa situação atual. E você? Já comparou a sua vida atual com a sua vida de lá do passado? Comece a fazer essa reflexão e você vai começar a fazer uma linha do tempo no quanto você mudou dos anos para cá e no que você precisa fazer hoje para alcançar as suas metas, alcançar os seus objetivos e mudar a sua vida, o seu cenário atual. Ouça mais o que a sua consciência te diz. Posso dizer para vocês que, por experiência própria, e eu acho que muitos de vocês vão se identificar com isso que eu vou dizer para vocês, que muitas vezes a gente ouve algo consciente bem lá no fundo, que nos diz, como por exemplo, não vá em tal lugar, isso não é bom, diga não, e a gente não acredita. Como diz um ditado, entra por um ouvido e sai pelo outro, né? Então a gente não ouve o nosso inconsciente, a gente fica imperceptível a esses tipos de sinais. Então ouça mais o que a tua consciência te diz. Não deixe também que a opinião alheia influencie nas suas decisões, influencie naquilo que você não quer fazer ou naquilo que você quer fazer. Se algo te diz que você não deve fazer, então tem algo de errado. Se tem algo que diz que você não quer ou quer pouco, então é sinal de que você precisa refletir e pensar se realmente é isso que você quer. Como, por exemplo, se você está em dúvida sobre um projeto que precisa executar, uma mudança que precisa fazer, consulte uma outra opinião. Geralmente uma pessoa de fora terá uma visão diferente, né? Mas procure entender e saber
se realmente é aquilo que você precisa mudar, se realmente é aquilo e é aquela opinião que vai lhe ajudar a fazer determinada mudança que você precisa fazer. Sempre faça a pergunta básica: é realmente isso que eu quero? A resposta é 100% sim, pois se a resposta que você fizer na pergunta para si mesmo te deixar em dúvida, ou for mais ou menos, a resposta geralmente é não. Então a gente não deve deixar alguma brecha quando a gente se fizer a pergunta: é realmente isso que eu quero? É realmente sim? É realmente 100% sim? Se a resposta for não, então é não. Atrelado a este assunto, a este ponto que eu estou mostrando para vocês, tem uma outra palavra, creio que seja uma palavra mágica, que a gente deve aprender a dizer sem culpa, que é não. Então, vai ter sempre aquela pessoa que vai nos pedir um favor, vai ter sempre aquela pessoa que vai nos pedir algo emprestado, vai ter sempre aquela pessoa que está sempre pedindo algo. E a gente é tão habituado a dizer sim para tudo que nos pedem. Sim, me emprestam dinheiro. Sim, me faz esse favor. Sim, eu preciso de ti agora. Sim, eu preciso de ti amanhã. Que a gente esquece que a palavra não também é muito importante. E tudo aquilo que vai contra a nossa vontade e que nos deixa um pouco de lado, a gente deve pensar e refletir se realmente é importante. A gente não pode se abandonar. Então a gente tem que ter um limite para tudo aquilo que nos é imposto, para tudo aquilo que vai contra a nossa vontade. Então é muito importante a gente aprender a dizer não sem culpa. Porque quando a gente aprende a dizer não sem a culpa, a gente consegue estabelecer um limite para o outro e um limite para nós mesmos. Enquanto a gente estiver dizendo sim para tudo, sim para os outros e sim para nós, a gente não vai impor limites nas nossas vidas. A gente vai ser sempre aquela pessoa que vai estar ajudando todo mundo e não vai ser ajudado quando precisa. A gente vai ser sempre aquela pessoa que vai achar que está sempre precisando de algo, quando na verdade a gente não está precisando. Então, impor limites e aprender a dizer não para os outros e aprender a dizer não para si mesmo também é muito importante. Então, e você? Já aprendeu a dizer não hoje? Já aprendeu a pensar um pouco se o sim é importante para tudo? Já aprendeu também a ouvir mais a tua consciência, aquilo que o seu eu interior está lhe dizendo e lhe avisando? Pense nisso. Busque a sua paz. Algo difícil da gente buscar, né? Eu confesso para vocês que eu sempre quis ser aquela pessoa que tinha razão de tudo, sempre quis ser aquela pessoa que queria ter razão, queria estar certo de tudo que está dizendo, e isso hoje eu confesso que é algo terrível. A gente sempre querer ter a razão de tudo, a gente sempre querer estar certo de tudo, é algo que nos coloca dentro de uma caixa. E a gente percebe que essa caixa vai apertando cada vez mais. E quando a gente é esmagado por essa caixa, a gente percebe que a gente não estava 100% certo, a gente não estava 100% correto, a gente não estava 100% com a razão. E eu admito para vocês que eu ficava furioso quando era contrariado. Quando me diziam não, eu não aceitava. Quando me apresentavam uma ideia diferente ou algo que ia contra aquilo que eu acreditava, eu ficava internamente furioso. E isso é algo terrível. Eu confesso para vocês que, olhando para trás,
Eu teria até um pouco de vergonha, um pouco de receio de conviver comigo mesmo naquela época. E tudo isso faz parte do ego. Ser uma pessoa muito reativa, uma pessoa que reage a tudo e a todas as situações é algo muito terrível. Pensar também que é tudo sobre você também é algo terrível. Uma pessoa não me deu bom dia, ela não gosta de mim. Uma pessoa que está mais séria hoje, só me olhou de canto, ela não gosta de mim, ela tem algo contra mim. Uma pessoa que não gostou do meu trabalho que eu fiz hoje, que fez uma crítica e eu levei para o lado pessoal achando que aquilo não foi bom, aquilo demonstrou que ela tem algo contra mim também, pessoal. Então isso faz parte das nossas reações do dia a dia. E a gente tem que parar a ser reativo para tudo. A gente tem que parar de querer ter razão de tudo. A gente tem que parar de achar que é tudo sobre a gente. A gente tem que parar de pensar que é tudo algo pessoal. Mas na verdade não é. Não é. E conforme o tempo vai passando, a gente vai percebendo, quando a gente se torna um pouco mais consciente de quem a gente vai percebendo que nada é sobre a gente. A gente começa a pensar, poxa vida, por que eu não busquei a minha paz antes, ao invés de reagir a tudo? E isso faz a gente viver um cenário de guerra, com a gente mesmo e com os outros. A gente reage a tudo e a todos, a todas as situações. Acontece algo que a gente não gosta, a gente reage e a gente não para pensar que aquela situação poderia ser diferente. Aquela situação poderia ser deixada de lado, eu poderia pensar nela depois e eu poderia buscar um pouco mais a minha paz interior do que ficar pensando naquilo. Então, você já buscou hoje a sua paz interior? Busque o seu propósito de vida. Sabe aquela perguntinha básica das entrevistas de emprego? O que você faria daqui a 5 anos, por exemplo? Como você se imaginaria daqui a 5 anos? Ou onde você gostaria de estar daqui a 5 anos? Essa pergunta pode e não pode se aplicar também às nossas vivências, porque nós não temos certeza de nada. A gente pode fazer um planejamento a longo prazo e, por exemplo, a gente pode sofrer um acidente, a gente pode não estar mais aqui, né? Nós não temos controle sobre o que pode ou não pode acontecer. Mas se a gente não traçar uma meta para o que a gente quer, por exemplo, daqui a uma semana, para daqui a 1 ano, 2 anos ou 5 anos, e a gente não olhar para o nosso próprio caminho, nosso verdadeiro eu, a gente não consegue encontrar o nosso propósito de vida. Nós estamos tão condicionados ao apego aos pensamentos do passado e ao sofrimento pelo excesso de futuro que não conseguimos buscar esse propósito nas nossas vidas. Eu creio que esse apego ao passado vem muito das nossas vivências também. A gente não consegue se desvencilhar desse nosso eu anterior para dar luz a um novo eu, para que esse novo eu possa caminhar e moldar o nosso caminho para o futuro. E também nós vivemos tanto no futuro, pensando no que pode acontecer, no que eu farei, quais serão as consequências de determinada ação que eu tomar, que a gente não consegue pensar no aqui e no agora. A gente não consegue traçar um limite para que passado fique deste lado e futuro fique deste lado. E não consegue se colocar no centro de tudo. E isto impede que a gente viva o aqui e o agora e comece a viver o propósito e comece a viver o progresso. E não consegue refletir também que a gente tem que viver
apenas o caminho, sem pensar no que pode acontecer no futuro de consequência, e vive esse apego do passado também. Nós começamos a perceber que este apego demasiado ao passado e o apego demasiado ao excesso de futuro impede que a gente busque o nosso propósito de vida e caminhe melhor e tenha uma vida mais leve. Então, busque o seu propósito de vida. Procure entender aquilo que você deixou no passado, aquilo que você precisa abandonar no passado e aquilo do passado que está refletindo na sua vida hoje, e não se apegue demais também ao futuro, aquilo que são as consequências, aquilo que você irá sofrer, porque, como eu havia dito anteriormente, nós não temos controle de nada. Sobre o passado ficaram as lembranças, ficaram os apegos, e sobre o futuro a gente precisa começar a moldar ele, mas esse moldar é gradativo. Nós vamos aos poucos moldando este futuro. E viver mais no aqui e no agora, viver mais nesse hoje, que também logo daqui a pouco, daqui a milésimos e milésimos de segundo já é passado. Mas assim como o tempo, que é apenas é apenas algo que a gente inventou para se situar, eu quero que vocês entendam que este propósito de vida é o que nos faz ter esperanças de um dia melhor, esperanças para um ano melhor, esperanças para algo novo que possa vir a nos alegrar, nos trazer bonanças nessa vida, nessa existência. Mas e você? Já se olhou interiormente hoje e se perguntou: qual o propósito da minha vida? Faça essa pergunta. Com certeza você obterá inúmeras outras perguntas que lhe farão refletir sobre o que você precisa mudar e buscar o seu propósito de vida hoje, para que seu 2026 com certeza seja melhor. Então estes foram alguns dos assuntos que eu julguei importantes passar para vocês, para que a gente possa refletir um pouco sobre como estamos lidando com as nossas vivências do cotidiano, sobre o quanto a gente ainda precisa melhorar e evoluir como ser humano, para que a gente possa fazer um outro ano um pouco mais diferente deste ano que passou. E o intuito foi mais reflexivo, não de aplicação, porque, como eu havia dito no início do vídeo, nós não conseguimos aplicar diretamente isso nas nossas vidas, porque também nós não somos robôs e não queremos fazer uma vida robótica aqui. Nós precisamos primeiro pensar nesses pontos importantes, nós precisamos, segundamente, ter o coração aberto para que esses assuntos possam ser aplicados nas nossas vivências e começar a aplicar no nosso cotidiano. Se vocês gostaram desse vídeo, eu peço que deixem o gostei logo abaixo, curtam, compartilhem nas suas redes sociais e deixem seu comentário sobre cada ponto que eu exemplifiquei durante este vídeo. E peço que comentem também se tem algum ponto que vocês achem pertinente comentar, algum outro assunto que vocês queiram compartilhar, que acham importante para que o nosso 2026 seja diferente, esse ano seja melhor pessoalmente, né? Internamente, porque quero dizer para vocês que bens materiais nós conseguimos adquirir com esforço, com trabalho, com determinação. Porém, aquilo que a gente precisa mudar internamente, a gente pode começar a pensar e refletir hoje, para que este novo ano e os próximos anos sejam diferentes e nós nos tornemos pessoas mais conscientes de si mesma e mais evoluídas internamente e espiritualmente. Continuem acompanhando este canal e eu peço que se inscrevam
e ativem o sininho de notificação para receber novas notificações de novos vídeos. E agradeço a todos, meu muito obrigado e até os próximos vídeos. Até lá!